Porque essa estação foi a causa, Ritma, foi a causa deles não entrarem em Canaã e de toda uma geração morrer no deserto. Não entrar. Muitos cristãos não vão entrar, irmãos. Muitos cristãos não vão herdar o reino. Eles não vão herdar. Jesus falou isso. Como aquelas virgens nécias. Eles vão ouvir o Senhor dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim. O Senhor falou de maneira tão clara em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. E os irmãos acham que isso não é doutrina, isso não é ensino, isso não é exortação. Pois eu vos digo, isso é exortação, isso é ensino, isso é doutrina. Muitos cristãos não vão entrar, não vão herdar, não vão reinar. E você me pergunta qual foi o assunto que Jesus tratou de maneira mais profunda, mais detalhada, mais minuciosa. Qual foi a doutrina que ele tratou com mais força? A doutrina do reino. Não foi a doutrina da soteriologia, foi a doutrina do reino. Ele falou mais do reino do que de salvação. Não que ele menosprezasse a salvação. A questão é que a salvação é o passo inicial, o reino é o passo final. Então muitos irmãos desprezam isso, eles ignoram. Eles acham que podem viver a vida cristã de qualquer jeito, pode viver o evangelho barato, pode viver uma vida sem arrependimento, sem se consertar com o Senhor, podem viver para eles, podem viver a vida cristã, edificando com madeira e palha, que era o que eles queriam. Sabe o que eles faziam lá no Egito? Madeira e palha. Eles viviam lá no Egito fazendo madeira e palha. Agora Deus levou eles para mostrar a eles as pedras preciosas. Por isso que lá no sumo sacerdote tinha aquelas 12 pedras no peitoral e aquelas 2 pedras nos seus ombros. Pedras preciosas. Toda a história ali do sumo sacerdote era para revelar sobre essas 12 pedras preciosas, que são as mesmas pedras preciosas, que corresponde a cada uma das tribos de Israel. Você sabe disso, que cada uma daquelas pedras que o sumo sacerdote levava no seu peito, cada uma daquelas pedras preciosas correspondia a cada uma das tribos de Israel, e cada uma daquelas pedras preciosas são as mesmas pedras preciosas dos 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Então Deus estava tirando eles da esfera de palha e feno, ou madeira e palha, e levando eles para as realidades das riquezas em Cristo Jesus, que nós temos hoje. Aquilo era sombra, hoje é realidade. Então nós precisamos ver isso aqui. Não é um assunto para a gente estudar uma reunião, é um assunto para nós estudarmos por horas. Horas. O que aconteceu, irmãos? Eles viram toda uma geração, todo aquele exército pereceu no deserto. Então, eu me lembro que da última vez, nós estudamos esses textos aqui de Deuteronômio, capítulo 1, versículos 41 e 46. Esses textos estão inseridos aqui, em Números capítulo 14, versículos 39 até o 45. Agora, eu quero voltar um pouco mais, porque na última palavra, eu citei alguns pontos, que eu disse para vocês, esses pontos eles são fundamentais para nós construirmos o contexto dessa história de Rimon Pérez, essa estação Rimon Pérez. Então, aonde começa todo o contexto histórico? Todo esse contexto histórico inicia no capítulo 9 e no capítulo 10. Eu vou tentar resumir o máximo disso para vocês, para que a gente possa ganhar aqui. O capítulo 9, os versículos 15 até o versículo 23, nós temos aqui a dádiva da nuvem. Deus deu a nuvem para eles, certo? Então capítulo 9, o que Deus deu? Deus deu a nuvem. Eu vou colocar alguns pontos, e é muito importante isso aqui, porque nós vamos agora há pouco olhar o que realmente aconteceu lá em Ritma. O que aconteceu em Ritma que refletiu em Rimon Pérez, certo? Irmãos e irmãs, eu não tenho forças suficientes para te convencer